Fala, piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E o assunto que eu trago aqui a vocês hoje é em relação à poda, principalmente falando nessa planta aqui ao fundo, conhecida popularmente como Thunbergia arbustiva. Vai estar aparecendo tanto o nome científico quanto a família dela, para vocês conhecerem um pouco mais. E lembrando que já tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre essa planta. Tudo que você precisa saber, como por exemplo os tratos culturais, os manejos de adubação, inclusive até mesmo algumas informações sobre poda, mas aqui nesse vídeo vai ser bem mais específico para isso. E também lá naquele vídeo eu comento como deve ser feito o cultivo dela, profundidade, todo o solo, a terra que deve ser utilizado para que você tenha sucesso e a sua planta ela consiga crescer e se fortalecer vigorosamente e da questão mais rápida também, beleza? Em geral, turma, independente do local que você esteja ou que você queira cultivar essa planta, a Thunbergia, ela naturalmente ela consegue crescer e se desenvolver bem rápido, ou seja, os próprios brotos, eles crescem numa velocidade extremamente rápida, e até mesmo em alguns casos você não consegue nem estar tendo tempo suficiente para poder fazer as podas corretamente, e por isso que é importante saber qual é a melhor época, qual é o melhor período e como conduzir uma melhor poda, para que a planta ela consiga encher, né, ela não fique com aquele aspecto desgalhado na parte inferior, ou seja, aquela parte superior bem verde e a parte inferior quase sem folhas algumas, né? Isso acontece muito para pessoas que querem fazer, por exemplo, uma cerca viva, ou seja, para quem não sabe, uma cerca viva, uma bordadura que não precisa necessariamente ser tão alta, ela precisa estar sempre fechadinha, bonitinha, compacta, para que, principalmente, em alguns casos, as pessoas utilizam as cercas vivas, literalmente para poder fazer uma cerca e barrar, por exemplo, a questão visual. Você não consegue ver o que está ali daquele outro lado. E as pessoas utilizam essas plantas para, por exemplo, fazer todo o contorno de uma propriedade, ou até mesmo locais de piscina, ou ambientes que você quer ter uma privacidade maior. E por isso que é importante você fazer essa poda correta e também os manejos de adubação, porque as duas coisas estão ligadas para que a planta ela consiga também encher na parte de baixo e ela fique realmente aquele paredão verde muito bonito. E uma coisa muito bacana sobre essa planta, além dela ter essa característica de crescer rápido e fechar muito bem, ela possui as flores, que são muito bonitas, tendo tanta coloração arroxeada como a branca, e elas aparecem praticamente que no ano todo. E por isso que ela é uma planta muito apreciada na jardinagem, no paisagismo, em diversas condições. Mas introduzindo rapidinho esse assunto da poda, eu também já fiz um outro vídeo falando sobre isso, então se você quiser complementar um pouco mais dos seus conhecimentos, vai estar aparecendo um card aqui em cima falando sobre esse vídeo, que no caso é onde eu mostrei a poda no pingo de ouro. Para quem não sabe, o pingo de ouro é aquela plantinha que possui aquela coloração mais amarelada, que é muito bonita e também característica, ficando daquela cor praticamente o ano todo. Poda, pessoal, ela deve ser feita da seguinte maneira, isso é praticamente via de regra para quase todas as culturas, mas quando a gente se fala na questão de barreiras verdes, paredões e tudo mais, você deve estar seguindo algumas regrinhas básicas, e essas, pessoal, estão relacionadas tanto às ferramentas que você vai utilizar para fazer essas podas. De áreas grandes você pode estar utilizando aquelas elétricas ou a gasolina, que parecem realmente uma motosserra, você vai cortando bem rapidamente e ela fica perfeitinho. Mas para o meu espaço, por exemplo, que é pequeno, aqui vai ter mais ou menos uns 5 metros de comprimento de planta, então basicamente um simples cortador, aqueles tesourões, já são o suficiente para você poder fazer um serviço bacana e ela ficar bonita. Mas é simples, turma, a regra é básica, você precisa cortar ela na parte superior para que ela encha na parte de baixo. E isso vale também para os lados. Se você cortar a planta dos lados, no caso nas laterais, a planta ela vai estimular o crescimento superficial. Ou seja, se você quer uma planta mais alta, você vai estar cortando ela dos lados e ela vai crescer para cima. Caso a planta ela já tenha atingido a altura que você deseja, você vai cortando ela em cima e ela vai estar enchendo na parte inferior. Isso está ligado, como eu já mencionei, com as próprias adubações. Fazendo essas adubações periódicas, utilizando, por exemplo, adubos granulados, o próprio NPK 10-10-10 é um adubo muito bacana para estar fazendo isso, onde a planta ela vai ter os nutrientes necessários para poder encher nessa parte de baixo. E também, pessoal, isso está ligado com a questão da luminosidade. Aqui eu fiz o cultivo em uma área que não bate o sol praticamente o ano todo. Aqui agora eu estou mais ou menos no período do inverno e aqui elas estão praticamente à sombra
em metade do dia. Já no verão ela bate sol o dia todo, então você tem que ficar sempre ligado a isso, já que se a planta ela ficar o ano todo na sombra, ela não vai ter essa força para poder ficar toda fechada bonitinha, como também o aparecimento das flores. O espaçamento entre as mudas, elas são importantes para que a planta ela tenha essa questão, essa condição de poder fechar e entrelaçar uma na outra. Aqui eu utilizei basicamente um espaçamento de 40 centímetros entre uma muda e outra. Você pode fazer até um pouco menos ou um pouco mais, só que fugindo muito dessas medidas acaba tendo problemas nessa questão do fechamento. Logo, a poda ela não precisa ser levada como um bicho de 7 cabeças, uma coisa impossível ou muito difícil de ser feita. Ela só precisa de um pouco de paciência e também a prática, e a prática você vai adquirir com o tempo fazendo e trabalhando nesse tipo de serviço, ok? Bom pessoal, para quem não conhece, esse daqui é o famoso tesourão de poda, muito utilizado por jardineiros nas próprias casas e em chácaras com espaços menores. Quando você quer que uma planta ela atinja um porte maior, como por exemplo essa aqui atrás, que eu já mostrei no começo do vídeo, com já quase 1,5 m de altura, o que eu costumo fazer é chegar a planta num porte mais ou menos de 60 centímetros, deixar ela crescer até essa altura, já que a tumberja naturalmente cresce numa altura bem alta. Então eu faço essa poda, né, deixando bem retinho nos 60 centímetros, por exemplo, e depois eu deixo ela dar uma encorpada na parte de baixo, sempre podando os novos ramos que vão tentar, eles sempre vão tentar crescer para cima novamente. Lembrando da questão da luminosidade, a planta sempre vai tentar encontrar mais facilmente essa luz, ok? Para estar fazendo a poda, deixando ela encorpada, para que depois disso eu torne e deixe ela crescer um pouco mais, até que ela chegue numa outra altura e assim por diante. Mesmo este broto, esse ramo que está bem acima dos outros, eu vou estar cortando ele mais ou menos nessa altura, nessa faixa limite, para que a planta, todo esse conjunto, ele cresça e fique um pouco mais fechado nessa parte aqui. E depois eu vou estar fazendo aquele sistema de escadinha que eu comentei, deixando ela crescer até uma outra altura, podando e depois chegando até uma outra altura e podando para que ela chegue à altura que eu desejo, que seria os 1,50 m ou até mesmo quase os 2 metros de altura, ok? Mas é muito simples, com o auxílio do tesourão, com bastante cuidado, sem pressa, você vai estar cortando esses ramos de maneira a deixar eles sempre iguais. No quesito altura, desse lado do jardim era basicamente isso, mas você também precisa ficar atento nas laterais, já que os ramos eles também vão se expandir aqui para os lados. Então é só você fazer o mesmo sistema, só que agora na lateral, para deixar ela bem retinha também. Bem simples como vocês viram. Eu vou tentar manter todo esse conjunto basicamente na altura limite aqui da janela, para estar deixando tudo bem homogêneo e muito bonito. E fazendo isso, você acaba forçando o crescimento nessa parte inferior aqui das plantas. Novamente, só que agora nas laterais. E agora que toda essa parte foi feita, estarei dando continuidade fazendo todo o restante aqui da área. Pessoal, e também é importante você sempre estar retirando esses brotos, essas partes que você cortou da planta, retirar de perto dela, tá levando para algum lugar, ensacando, levando para o lixeiro. As plantas remanescentes, elas podem ser uma ótima fonte para transmitir doenças, pragas para essa planta que ficou aqui no local. E isso, lógico, não é legal, não é uma coisa que a gente quer. E é lógico, para que o serviço ele fique de qualidade, ele tem que ser feito de todos os lados, ok? Bom, piazada, mas o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado de coração. Já sabe, deixa aquele like para poder apoiar o canal. Não esqueçam de estar se inscrevendo e compartilhando para amigos e familiares. Vocês não têm noção quanto isso me ajuda e também fortalece o Hora da Roça a sempre estar trazendo conteúdos diferenciados de qualidade aqui para vocês, beleza? Bom, grande forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui!